De Cristiano Oliveira. Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia a todos. Vai afunilando a Copa Libertadores da América, né? Ontem tivemos a definição de mais alguns classificados, como o Boca Juniors, por exemplo, aliás, com a estreia do Cavani, né? O Cavani tá estreou, até não fez uma grande atuação, mas era só a estreia dele. Empatou com o Nacional de Montevidéu, o Boca, mas classificou nos pênaltis, com 2 defesas do Sérgio Romero, que era goleiro da Argentina na Copa de 2014, que a Argentina foi vice-campeã do mundo aqui no Brasil. Algumas pessoas não lembram, o gol da Alemanha, o gol do Goetz, foi em cima do Demichelis, hoje técnico do River Plate. Hoje técnico do River Plate. O goleiro segue na ativa, que era o Romero. Ele era o zagueiro na época, Era ele o zagueiro que dormiu no ponto, a bola encobriu ele, o Goetz entrou e fez o gol. O Boca se classificou, Palmeiras se classificou, a Guaíba transmitiu o jogo, aliás, um joguinho morrinha, viu? Bom pra dormir. Muita bola parada e tal. Palmeiras Atlético Mineiro 0-0, Palmeiras classificou, porque havia vencido o jogo da ida em Minas, e isso aqui para mim é surpreendente, tá? O Deportivo Pereira eliminou o Independiente Del Valle. Opa! O Super Del Valle, mesmo no Equador, o Pereira foi lá, empatou 1-1 e garantiu a sua classificação. Pereira da Colômbia. Pereira da Colômbia. Daqui a pouco vou fazer o Deportivo Oliveira, aí. Pode ser, Deportes Oliveira, fica bonito, eu acho, né? Deportes Oliveira, hein? Pode ser, mas o Deportivo Pereira passou. Deportivo Pereira que era do grupo do Boca Juniors, na fase inicial da Libertadores, inclusive havia vencido o Boca, né? Ele venceu o Boca, empatou com o Colo-Colo no Chile na última rodada, é bom abrir os olhos com esse time aí, viu? Tá chegando às quartas de final da Libertadores. Mas o Palmeiras vai passar inevitavelmente, porque o primeiro jogo é lá, depois ele joga em casa a segunda partida. Sim, ele tem grande vantagem, mas é bom abrir os olhos, né? Até porque, poxa, eu sou daquela ideia, daquela tese, Oswaldo, que até a primeira fase é outra competição. Nas oitavas, tu ainda corre o risco de ter um ou outro, no popular, assim, um ou outro ratão ali. Agora, nas quartas, todo mundo que chegou nas quartas, alguma qualidade tem, né? Agora, eu pensando assim, em termos de Inter, Colorado, preferia enfrentar o Deportivo Pereira do que o Palmeiras. Com certeza. Mas a projeção coloca o Inter batendo com o Flamengo, se ele avançar, ou o Fluminense. Sim, o Inter só pega esses times, Pereira, Palmeiras, numa eventual final. O Inter pega agora o Bolívar, o jogo de ida vai ser na altitude, no Hernando Siles, em La Paz, jogo da volta no Beira-Rio. O jogo de ida é agora, daqui 2 semanas. Mas tu administra 1-1 lá na altitude, lá, e depois é aqui, né? Conseguiu 1-1 na altitude, né? O Atlético Paranaense, por exemplo, tomou 3 lá. O Palmeiras perdeu lá também. Lá é brabo. Mas depois tenta reverter em casa, né? É a situação. Então o que tem? Quais os classificados até agora? O Bolívar, ele foi sacaneado lá no Paraná. Tu viu o lance que eu falei do teve gol? Um gol anulado, não, foi um absurdo. O gol não existiu, tá louco. O gol foi uma vergonha. O gol legítimo do Bolívar, os caras tiraram na mão grande. Primeiro tentaram achar um impedimento que não tinha e depois inventaram uma falta que não teve também. Não ridículo. Então, classificados até agora: Fluminense, Bolívar, Inter, Deportivo Pereira, Boca Juniors e Palmeiras. Hoje à noite, as outras 2 definições: Olímpia e Flamengo. O jogo daí do Flamengo venceu. E o jogo do Racing contra o Atlético Nacional de Medellín. Jogo daí do Atlético Nacional venceu por 4-2. O Racing vai ter que parir bigornas para reverter esse placar hoje. Então, na próxima fase, o Inter pega o Bolívar. E se passar pelo Bolívar, o Inter na semifinal vai enfrentar o vencedor de Fluminense ou Flamengo ou Olímpia. Esse Bolívar está também no esquema do Grupo City, né? Ele, sim, com asterisco. Ele não pertence ao Grupo City, como, por exemplo, o Bahia, o Montevidéu, o City Torque. Esses são clubes do Grupo City. O que o Bolívar tem é uma parceria, é uma troca de tecnologia, digamos assim. O City, ou esse grupo como um todo, ele manda para o Bolívar método de treinamento, estrutura. É uma parceria de instituições. E o que o Bolívar recebe entre outras coisas, e o que mais importa, tecnologia. O que o Bolívar manda daqui a pouco é preferência de compra para os jogadores, essa coisa toda, tá? Então, não tem jogadores comprados pelo City como tem o Bahia, por exemplo. Exatamente. Agora, o Bolívar tem um projeto grandioso que eles chamam de Plano Centenário, em 2025, centenário deles, e eles têm um projeto grandioso de chegar a uma final de Libertadores até lá, de conquistar uma Copa Sul-Americana até lá, de ser o primeiro boliviano com essa conquista, que nenhum boliviano, por óbvio, conseguiu até agora. Então, como eu disse pro tal do Deportivo Pereira,
É bom abrir os olhos, né? O Bolívar alguma qualidade tem. Os caras já ganharam do Palmeiras na altitude, eliminaram o Atlético Paranaense. É bom abrir os olhos, né? Perfeito. Meu caro, mais às 11, é isso? 11 horas ganhando o jogo para falar de Inter, para falar de Grêmio. Grêmio que tem aí os seus reforços. Joga algum deles nesse final de semana? Difícil. Quer dizer, a não ser aquele, o Bessosi, que já esteve, por exemplo, no último jogo. Luan, por exemplo, difícil. Então, O e esse Luan é João quase Pedro? impossível. O João Pedro tem mais chance que o Luan, mas eu ainda não apostarei minhas fichas, tá? Quem tá para voltar é o PP. Esse é um retorno importante. Sim, Já tá treinando. no lugar do Carbajo, né? Porque esse aí tem sido Esse uma tá difícil, decepção. O Jeromel daqui a pouco pode aparecer no banco de reservas, algo do tipo. Enfim, aí não são reforços, mas são retornos. Não, são digamos muitos assim, reforços. né? Jeromel e Kahneman são muitos reforços. Não são contratações, mas Porque são reforços. São reforços, é verdade, porque esses dois Brunos que tem aí não fazem brabo. Não, uma esses perna dois- deles. Esses dois Brunos tu junta e não dá meio Jeromel. É. É verdade. Meu Até às caro, 11. até às 11. Então tá bom.